Boa noite a todos. Meu nome é Adalto Santos e é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez no Grupo Espírita Fraternidade para mais uma palestra pública. O tema da noite será o candidato intelectual. E para prepararmos o ambiente, vamos ler uma mensagem do livro Agenda Cristã, Conclusões Naturais. O paciente jamais desespera. O inquieto reclama agora ou depois. O corajoso suporta as dificuldades, superando-as. O temerário afronta os perigos sem ponderá-los. O iluminado brilha. O teórico fala excessivamente. O irmão estuda processo de amparar. O adversário observa os recursos de ferir. O homem comum ajuda conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer aos amigos espirituais por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, a fim de construirmos o seu reino dentro de nós e irradiá-lo diante daqueles que compartilham a caminhada conosco. Estejam conosco, amigos, ampare-nos nesses momentos, a fim de que possamos refletir um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado e estejam conosco, hoje e sempre. Então, com muita alegria que estamos aqui começando mais um estudo com o tema O Candidato Intelectual. Bem, é importante a gente refletir que há encontros das nossas vidas que marcam profundamente a alma. Não pela grandiosidade das palavras, mas pelo silêncio que deixam após a partida. Assim, foi o diálogo entre Jesus e um jovem talentoso que o procurou em Jerusalém, movido por uma inteligência significativa e um coração ainda não preparado para as verdades do reino. A parábola do candidato intelectual foi extraída da obra Contos e Apólogos, do Irmão X, psicografado por Chico Xavier. Ela ilumina com beleza incomparável a diferença entre o conhecimento intelectual e a sabedoria do coração. O Mestre Jesus recebeu esse jovem com a cordialidade de quem sabe que cada alma busca, à sua maneira, a luz que há de libertá-la. No entanto, o que se seguiu não foi um debate filosófico, mas uma lição eterna sobre o verdadeiro espírito do serviço cristão. O texto apresenta um candidato ao novo reino, ao reino de Deus, aquele que eu falei na prece agora há pouco, que, embora dotado de capacidade intelectual, revela-se desorientado diante da simplicidade das respostas de Jesus. Suas perguntas são muitas e suas inquietações, todas elas legítimas, mas algo lhe escapa: a compreensão de que o Evangelho não é um sistema filosófico a ser analisado, mas uma vida a ser vivida. O Mestre, Jesus, com paciência, responde a cada indagação, mas ao final, diante do silêncio imposto pela desconfiança, o Mestre afasta-se em direção à Galileia, onde encontra os pescadores rústicos e humildes que estavam prontos a trabalhar com alegria e servir por amor, sem perguntar. Essa narrativa nos convida a uma reflexão sobre o papel da inteligência na caminhada espiritual. Não se trata de menosprezar o conhecimento, mas de compreender que sem a disposição para a ação, o saber torna-se estéril. Como nos ensina o Espiritismo, a fé que não traduz em obras é morta. E o verdadeiro cristão não é aquele que apenas conhece os ensinamentos, mas aquele que os vivencia no cotidiano. Neste estudo,
buscaremos mergulhar nas entrelinhas desse diálogo com o Mestre, compreendendo as lições que ele nos traz para os dias atuais. Que esta reflexão possa ser fonte de consolo e inspiração, lembrando-nos de que a maior prova de amor ao Mestre é fazer a sua obra com as mãos e com o coração, onde quer que estejamos. A inteligência que pesa e a fé que move, em comparação com a argúcia do intelecto, é a simplicidade do reino de Deus. O jovem que se apresenta a Jesus é descrito como alguém de profunda capacidade intelectual. Seus olhos são arguciosos e suas perguntas, embora numerosas, revelam um espírito metódico que busca compreender, categorizar e organizar. Ele quer saber qual a escola filosófica que rege aquele movimento, quem lhe presidirá, qual o programa a ser seguido, os recursos disponíveis, a hierarquia. Ele anseia por um sistema compreensível, com regras claras e resultados mensuráveis. No entanto, as respostas de Jesus soam como um vendaval que desmonta todas as suas estruturas mentais. O Mestre fala em uma escola do céu, em um Pai Celestial como organizador, em uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade divina. O Mestre fala do divino direito de servir sem exigências, de cofres situados na capacidade de produzir o bem, de um ministério onde o mais importante é aquele que mais serve. O programa do reino é resumido em palavras que transcendem a política ou a filosofia humanas: amor, trabalho, esperança, concórdia, perdão. A cada resposta, o candidato se sente mais desorientado. Ele busca a segurança das estruturas humanas, mas encontra a liberdade desafiadora dos serviços sem nenhuma amarra. Ele quer saber qual será o salário do discípulo e recebe a resposta bela e simples: a alegria de praticar a bondade. Ele pergunta sobre os recursos de constranger os seguidores à colaboração e ouve: no reino divino não há violência. Cada resposta é um convite para abandonar o controle e abraçar a confiança. Essa passagem de Jesus nos lembra a advertência dele mesmo: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Em Mateus capítulo 18, versículo 3. A infância espiritual que Jesus se refere não é a ignorância, mas a pureza, a confiança, a simplicidade de coração que permite agir sem a necessidade de compreender todos os detalhes. O candidato intelectual representa uma parcela significativa da humanidade que até hoje busca entender e controlar antes de se entregar. As perguntas que o candidato faz são as mesmas que muitas vezes nós ainda fazemos. Como isso vai funcionar? Com quem estará no comando? Quais são os planos? Qual a garantia de sucesso? O que eu tenho com isso? São perguntas válidas no mundo dos negócios e das instituições humanas, mas que se mostram inadequadas quando aplicadas ao reino de Deus. A doutrina espírita codificada por Kardec, lança uma luz sobre uma questão ao destacar a importância da ação e do trabalho no processo e na evolução espiritual. Kardec nos lembra que a fé inabalável
é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade, mas que a verdadeira fé não se limita à crença, ela se manifesta através das obras de caridade e de amor. A fé sem obras é morta. Não é apenas uma frase bíblica, mas um princípio que regula a nossa jornada. O conhecimento das leis divinas, das verdades espíritas, é um passo importante, mas é inútil se não for aplicado na transformação de nós mesmos, no processo de melhoria individual e bem como da melhoria ao redor, do mundo ao nosso redor. É muito importante a gente perceber, gente, que nós estamos aqui buscando construir um reino de Deus. E essa construção não se limita a nós, se limita a exemplificar essa situação para que nós possamos tocar os corações daqueles que compartilham a nossa caminhada. Kardec pergunta aos espíritos quais são os objetivos da reencarnação. E os objetivos estão lá: evolução de nós mesmos e nós sermos instrumentos de Deus na construção do seu reino na superfície do planeta Terra. Então, não é só a autoiluminação. É a autoiluminação, que é importante, fundamental, mas também auxiliar na construção do reino de Deus na superfície do planeta, auxiliar na iluminação dos nossos companheiros que compartilham a caminhada conosco. O jovem do texto queria um projeto pronto, com organogramas e prazos definidos. Jesus, porém, oferece-lhe algo muito mais profundo: a construção de uma nova vida, cujo alicerce é o coração transformado. E não temos prazos nem processos para a realização dessa transformação, porque ela é individual, ela pertence a cada um. Então não tem um roteiro único, cada um vai construir a sua maneira de fazer essa transformação. Quando o candidato pergunta onde serão levantadas as construções do começo e onde estão os livros de apontamento, as respostas de Jesus são um golpe na lógica terrena, no coração dos aprendizes e nas nossas vidas. Onde estão escritas as leis divinas? Nas nossas consciências. A obra do Evangelho não se constrói com pedras e argamassa, mas com a transformação moral de cada ser humano. Cada vida que se entrega ao serviço do bem torna-se um livro vivo, onde se escreve a história do amor de Deus. E esse amor de Deus já está dentro de cada um de nós, esperando o momento que nós paremos para escutar essas leis que estão inscritas nas nossas consciências. A inteligência, portanto, é bem-vinda, mas deve ser posta a serviço do coração e não o contrário. Nós não devemos achar que o coração deve estar submetido à razão. O que move o discípulo de Jesus de verdade não é a satisfação de uma curiosidade intelectual, mas um impulso generoso de aliviar o sofrimento e propagar a esperança a todos aqueles que compartilham a caminhada conosco. A condição para o esclarecimento é a disposição para servirmos, para cooperarmos. O ápice da narrativa de Jesus se dá quando o candidato, cansado de fazer perguntas sem respostas que o satisfaziam, indaga: Senhor, por que não me esclareces? Ele não conseguia compreender os esclarecimentos de Jesus. E a resposta de Jesus é um divisor de águas na história da humanidade. Busca-me quando estiveres disposto a cooperar. Este momento revela que o esclarecimento intelectual não é uma condição para a cooperação, mas a cooperação é uma condição para o verdadeiro esclarecimento.
É agindo que se aprende. É servindo que se compreende. É amando que se conhece a Deus. Jesus não rejeita o candidato por sua inteligência, mas mostra-lhe que sua abordagem estava equivocada. Isso não quer dizer que não devemos questionar os ensinamentos de Jesus ou o movimento espírita. Claro que precisamos fazê-lo, mas somente teremos legitimidade quando efetivamente estivermos envolvidos no processo, construindo o reino de Deus dentro de nós mesmos. Não é aceitar feito um cordeiro, mas colocar as mãos à massa. O jovem queria respostas antes de se compreender, mas o mestre lhe convida, lhe ensina que o compromisso é o caminho para as respostas. A disposição para cooperar, para servir, para agir, é a chave que abre as portas para o entendimento espiritual. Ao se dirigir à Galileia em busca dos pescadores rústicos e humildes, Jesus nos oferece um exemplo poderoso. Os pescadores não tinham o intelecto do jovem, mas possuíam uma qualidade fundamental. Estavam perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e a servir com amor, sem questionar. Esta simplicidade não é sinônimo de ausência de inteligência, mas de um coração puro, como a das crianças, que não coloca obstáculos para a ação. Eles confiaram em Jesus e se lançaram à obra. Foram eles, os humildes, que se tornaram as colunas da igreja nascente, provando que o reino de Deus não se constrói com a força do intelecto, mas com a força transformadora do amor e ação. Nós temos aqui mais uma reflexão do intelecto e da ação. A história do candidato intelectual ressoa através dos séculos como um chamado a cada um de nós. Diante das complexidades do mundo, somos frequentemente tentados a buscar explicações, garantias e sistemas seguros, adiando a ação efetiva em nome de um planejamento que nunca se completa. Gente, não vamos esperar estarmos prontos para seguirmos e servirmos Jesus. Vamos servir e seguir a fim de nos qualificarmos e estarmos prontos em algum momento. A parábola nos convida a romper esse ciclo e a compreender que o verdadeiro conhecimento espiritual nasce com a prática do bem. É na ação que encontramos o sentido. O Evangelho, como nos lembra a doutrina espírita, não é um livro de teoria, mas um roteiro prático para a vida. A lei de amor e caridade é a base sobre a qual devemos construir nossa existência. A inteligência, quando alinhada com a sabedoria do coração, torna-se uma ferramenta poderosa, mas jamais substituirá a coragem de agir, a disposição de servir e a confiança inabalável em Deus. Não esperemos ter todas as respostas para começar. Lancemo-nos confiantes na seara do bem. Que possamos, como os pescadores da Galileia, estar prontos para trabalhar com alegria e servir com amor. Que a nossa vida seja o livro de apontamento do Evangelho vivo, escrito não com a tinta, mas com atos de bondade, perdão e esperança. Este é o consolo que a mensagem nos traz, que não precisamos ser eruditos ou filósofos para sermos discípulos. Basta um coração disposto a cooperar, mãos prontas para servir e a certeza de que, com o Pai e com as nossas próprias forças, a obra de regeneração do mundo, ainda que leve o tempo necessário, será realizada. Jesus, com tantos ensinamentos, vem mais uma vez
nos convidar a construirmos o reino dele dentro de cada um de nós. E é interessante que o Espiritismo nos mostra que todos nós somos seres crísticos em potencial. Todos nós podemos e seremos um dia tão puros quanto Cristo era. Nós fomos criados simples e ignorantes e um dia seremos espíritos puros. Estamos em um processo evolutivo, em um processo de construção. Que nós possamos compreender esse processo e perceber que a responsabilidade nossa é nos dedicarmos a construir dentro de nós esse caminho, como o leito de um rio constrói o seu próprio curso. Que nós possamos compreender que estaremos um dia adentrando no mar eterno da sabedoria, que um dia seremos puros, cada um de nós, e para isso só depende de nós, com esforço, dedicação, empenho. Claro que se aliarmos o conhecimento à sabedoria, o intelecto será mais fácil, mas que caminhemos para Deus com amor e com bastante dedicação. Vamos então agora elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer aos amigos espirituais pelo apoio, assistência, envolvimento e que nós possamos nos dedicar mais no sentido de refletir um pouco melhor os ensinamentos de Jesus, mas mais do que refletir, a vivenciá-lo, a arregaçarmos as mangas e agirmos, pormos dispostos em ação para estarmos construindo e levando a todos aqueles que compartilham a caminhada conosco os ensinamentos de Jesus. Que Ele nos proteja e nos ampare, hoje e em cada minuto das nossas vidas.